Eu só vou fazer uma pequena abertura, não vou tomar muito tempo, mas eu queria agradecer ao convite, ao aceite de convite dos nossos colegas. Professor Jun, seja muito bem-vindo a essa casa. Já é um dos professores mais importantes da casa, professor Sami, professor Petraco, professor Tito, professora Maria Helena. Essa é a nossa primeira mesa redonda, que vai tratar da formação na FAO Mackenzie, a partir da visão dos nossos professores, que são egressos da casa. Essa mesa redonda está no contexto do aniversário da escola, que está fazendo 70 anos em agosto, 100 anos o curso de arquitetura que nasceu na Escola de Engenharia. Hoje, na reunião do Conselho Universitário, eu fiquei muito feliz, porque a abertura da reunião do Conselho Universitário foi sobre o nosso início das nossas comemorações, que foi com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, e o quanto isso foi significativo para a universidade. Então, eu gostaria que essas mesas redondas também fossem significativas, porque elas são tão importantes quanto as palestras que nós vamos estar organizando ao longo desse semestre, ao longo deste ano. Eu queria fazer um agradecimento especial à comissão organizadora das mesas redondas e palestras, que é a professora Tereza, a professora Volha, a professora Tereza Rissetti, a professora Paula, Cássia, Nara, a professora Pérola, que tem se envolvido muito, Nara e Pérola, que são as nossas coordenadoras de extensão, tem feito um trabalho enorme, a equipe de apoio, a Elizabeth e o Matheus, porque não é fácil fazer essa orquestração, a gente está orquestrando vários interesses, e é muito importante que a gente consiga fazer, de fato, esses eventos serem eventos significativos para nós. Nós estamos aqui, agradecer a TV Mackenzie, que está filmando este evento. Estes eventos vão ser registrados, nós vamos depois, professora Ariane e mais um grupo, com Cristina Rossi e outros colegas, estão produzindo um vídeo, onde eles vão extrair extratos dessas mesas, para estarem presentes nesse vídeo, que também vai ser um vídeo composto por fotografias e por memórias da escola. Ou seja, e a ideia é que essas mesas também sejam reproduzidas na íntegra no YouTube, via TV Mackenzie. Então é importante que essas mesas sejam, de fato, que nós consigamos fazer silêncio para ouvir a palavra dos nossos colegas. Queria passar a palavra para a professora Volha. A professora Tereza Stockler está aqui? Não. Passar a palavra para a professora Volha, que foi uma das idealizadoras dessa mesa, juntamente com as outras colegas. Obrigada. Bom, rapidamente, eu gostaria de falar apenas a ideia dessas mesas redondas, que representa, no contexto dessas comemorações da faculdade, um registro de memória e, ao mesmo tempo, uma homenagem aos professores que se formaram aqui e continuam lecionando aqui, né? Então, a ideia é que, com o conjunto dessas mesas redondas, a gente tem a visualização da transformação dos contextos da própria faculdade, né? Então, essa memória vai ser muito importante. Então, a ideia, as datas já estão todas programadas e os professores vão participar segundo a geração de formandos, né? Então, a mesa de hoje são os formandos da década de 50 e mais o princípio da década de 60, com a professora Maria Helena Merege. Tá? Eu queria pedir uma salva de palmas para todos os colegas que estão aqui. Então, passamos a palavra ao moderador. Bom, pessoal, dando início, então, à mesa, eu queria dizer, em primeiro lugar, que, além da iniciativa ser muito bacana, e agradecer o convite, né, da comissão organizadora para estar aqui, e eu me sinto muito honrado, né, de estar iniciando estas mesas e com colegas tão ilustres e queridos que participarão dela. Tá? Eu me sinto um pouco peixe fora d'água, né, porque
Eu não sou egresso da graduação do Mackenzie, mas também me sinto um pouco no direito, porque estou aqui há 17 anos, ou seja, há mais tempo do que aquele que eu permaneci na minha escola de origem. Portanto, né, já me sinto muito integrante dessa casa, né, e feliz de estar aqui. Né, e acho feliz uma escola que tem a oportunidade e a possibilidade de ter entre o seu quadro de professores e ex-alunos, né, e que contém esses ex-alunos, né, a história não só da escola, né, e de muitas coisas que aconteceram nessa escola ao longo do tempo. Portanto, a gente sempre tem essa perspectiva histórica da escola, mas também da própria arquitetura, né, da arquitetura paulistana, arquitetura brasileira e mundial. Então, eu acho uma felicidade para os alunos e para nós, professores mais novos, um pouco, né, que possamos conviver, né, com essa experiência toda. Eu acho que isso é de uma riqueza, né, e é, sem dúvida, uma das forças da nossa escola. Essa experiência, essa vivência, né, e essa historicidade que nós temos, que começou lá e veio para cá. Quer dizer, não parou nunca, né? São todos atuantes, são professores, né, colegas, né, Ju, Sami, Chico, Tito e Maria Helena. Né? Muito obrigado por estarem aqui, né, e por estarem não só nessa mesa, mas estarem na escola, né, contribuindo ainda com garra, com empenho, né, e com um ânimo sempre renovado na escola. Eu acho que eles são um exemplo para todos nós. Né? Quando eles se formaram, nos anos 50 e 60, muitos de nós não tínhamos nascido. Né? Então, para dar uma dimensão para nós do que é essa potência que é a nossa escola. Né? É isso. Me incumbiram de perguntar para vocês um pouco disso que eu estou falando. Né? Contar um pouco da formação de vocês nessa escola, de fatos que foram marcantes, relevantes, né, da experiência, do contexto da época em que vocês se formaram e da escola em que vocês se formaram. Então, acho que essa é uma primeira pergunta, né, uma primeira questão. E também continuidade dela, como essa formação no Mackenzie, né, com as características da nossa escola, da época, refletiram, né, como isso refletiu na vida profissional de vocês. Eu acho que isso é muito bacana para os alunos que estão agora começando a escola, cursando a escola, ou alguns terminando a escola e vão iniciar a vida profissional, começar a pensar como eles estão construindo a história deles, né? Acho que a partir da história de vocês é muito bacana. Então, acho que a gente poderia começar por uma questão de gentileza com a Maria Helena, né? Ela trouxe aqui algumas fotos, não sei se ela vai mostrar, mas a turma dela já era uma turma muito equilibrada, né, entre homens e mulheres, o que foi já uma coisa muito bacana. Né? Enfim. Né? Bom, gente, ontem me pediram para falar um pouquinho da história da escola, do nosso curso. Cheguei em casa e tentei passar isso para o papel de uma forma bem fácil para poder dizer para vocês como era. Eu entrei aqui e, na realidade, eu fiz o colegial, acabei o colegial e entrei direto na faculdade com muito jovem, tinha 18 anos, e aos 22 anos estava formada. Mas foi um período de grande transformação para mim e também durante todo o curso. Então, deixa eu ler aqui o que eu trouxe, que eu acho que fica melhor. Se hoje é difícil saber a importância de saber de onde você vem, para onde você vai, num mundo tão complexo, imagine há mais de 50 anos, quando eu só tinha 18. Éramos 60 jovens em busca de um sonho, sermos arquitetos. E naquele tempo, falo assim porque para mim faz muito tempo, e um tempo que era muito bom. Eu, pelo menos, gostava muito de vir às aulas, que praticamente se estendiam pelo dia todo, período integral, manhã e tarde. E às vezes aos sábados. O nosso trote foi peculiar. Nós, calouros, deveríamos durante um mês andar com um bambolê, sempre que deslocávamos no campus até chegar na rua.
O difícil era ir para casa, pegar ônibus com aquele bambolê. Mas valeu a pena, foram divertidas as estratégias que precisamos fazer para nos driblar do bambolê, que ainda às vezes pediam para a gente balançar um pouquinho. Quando iniciamos o curso, fomos apresentados a uma prancheta que deveria ser só nossa durante todo o curso. Começamos a estudar no prédio do Castelinho e só no 5º ano, o último, viemos para este prédio. Eu não falava em semestre, falava em ano. Dessa forma, nós, 60 alunos, fomos divididos por ordem alfabética em 2 turmas de 30, A e B. E nos fins de semana, como quase a gente não se via nunca, fazíamos festinhas no Dafam, bailinhos, levávamos um bolo, um doce, um pratinho e dançávamos muito. Era um tempo muito bom. Pelo fato de sermos poucos, nos tornamos muito amigos e somos amigos. Até hoje nos encontramos pelo menos uma vez ao ano. Claro, os que não morreram, porque muitos já morreram. Não posso também esquecer que foi na minha turma que entraram mais mulheres até então. Isso para mim é uma glória. Entramos em 13 moçoilas em 1958. E até então só entravam 2 ou 3. Acho que inauguramos um novo tempo, com muitas dificuldades para a mulher se inserir numa carreira que era exclusivamente masculina. Muito interessante foi comparar esse momento com o filme Moonlight, que eu fui assistir recentemente, e vi que os nossos problemas aqui, como mulher, eram muito parecidos com o que foram apresentados, só que lá ainda com o agravante da questão da cor. O preconceito lá ainda era maior. Mas valeu a pena. É muito bom recordar tudo que passamos e tudo que vivemos. Mas o mais importante de todos os acontecimentos foram os nossos mestres, que sem dúvida eram especiais. Profissionais, arquitetos, engenheiros, tínhamos um artista plástico, Lázaro Ziner, advogados, cada um transmitindo o seu conhecimento para a nossa formação. E, sem dúvida, aprendemos muito, pois foi uma turma que formou ótimos profissionais que atuaram na sociedade e muito contribuíram. Alguns marcaram de forma especial, sobretudo os professores que iniciaram uma nova forma de projetar. O Franz Repp, para nós, foi uma grande surpresa, era o início do modernismo aqui. E projetar com ele era uma coisa assim difícil para nós entendermos realmente o que ele queria. Trazia uma nova experiência no ato de projetar. O Coroninha nos ensinou a desenhar de uma forma artística, o Caron, o Nolasco, o Andradinha, com seus desenhos de bico de pena, o Lobauer, o Zuclo, que hoje é nome de ponte na Marginal, com seu concreto protendido, o terror dos que não gostavam de cálculos. O Golombek, de mecânica dos solos, esse para mim me marcou muito, porque eu fiquei de segunda época e estudei tanto que eu sei mecânica dos solos até hoje. O Silvio Nisquier, o Takeshi Suzuki, o Sérgio Sonino, o Elisário Baiana, que para mim foi muito importante, pois ele me deu a primeira aula de paisagismo e acho que aquela sementinha despertou em mim a escolha da minha profissão de arquiteta paisagista. Foi um professor que marcou muito também, assim como todos que passaram por aqui, foi o professor Serafim Orlandi, que quando nós entramos era nosso diretor. E os seus benditos aparelhos de topografia, que eu vejo sendo usados até hoje no campus, pois sempre vemos aí espalhados alunos e máquinas. E para completar o conhecimento de topografia, nós tínhamos que ir, para montarmos um currículo, a um acampamento no sítio do Cabuçu, de propriedade do Mackenzie. Ficávamos lá 2 semanas levantando aquele sítio e muitas vezes à noite a gente ia fazer os cálculos e a poligonal nunca fechava.
Então, olha, aquilo realmente foi complicado. O desenho artístico, que era uma disciplina que percorria o primeiro, o segundo e o terceiro semestre. Desculpe, o terceiro ano, não semestre. Portanto, é fácil adivinhar, porque provavelmente todos os senhores arquitetos que aqui estão, meus contemporâneos, em geral gostam de desenhar e de pintar, inclusive eu. Algumas disciplinas tinham nomes bonitos, como estereotomia, que hoje nem no Word existe, e é uma palavra não reconhecida, significa técnica de dividir científica e regularmente materiais de construção, pedras, madeiras, cantarias, etc. E ainda tínhamos aulas em canteiros de obra, na Vila Mariana, no SENAC. Tudo isso que relatei, e mais uma porção de nomes que a memória apagou, foi muito, muito importante para a minha profissão. Verificando o currículo daquele tempo, podemos observar que as disciplinas artísticas representavam 50% e as técnicas os outros 50%. Claro que todas as disciplinas foram muito importantes para a minha formação profissional e com o transcorrer do tempo tenho certeza que é essa diversidade de conhecimento e da prática profissional que se acumula o conhecimento. Se pesquisarmos todas as disciplinas que aprendemos e as compararmos com as que são ministradas atualmente, verificamos que estas apresentam os mesmos objetivos, a formação do arquiteto, mas a forma do aprendizado e da apreensão das mesmas pelo aluno é diferente. Claro, só podia ser. Seria muito estranho se não fosse. Estamos no século XXI, uma nova forma de vivenciar tudo o que acontece no planeta, e às vezes até fora dele. Mas os anseios dos nossos jovens alunos são os mesmos, buscar no sonho ser arquiteto. Atualmente temos nas mãos, de uma forma muito mais fácil, todo o conhecimento à nossa disposição. É só saber digitar aquilo que pesquisamos. Mas o que eu mais gosto deste tempo é a possibilidade que ele oferece a todos, não a poucos privilegiados. É preciso ir atrás daquilo que sonhamos. Não devemos ver os desafios como desvantagens, mas como acontecimentos que nos levam a descobrir como superar adversidades e nunca deixar a moral mudar pela conveniência. Isso é próprio para os nossos alunos. Eu gostaria muito que eles refletissem sobre isso. Todos sabemos que para manter o caráter precisamos ter fé em Deus e muita coragem. E finalmente, como ex-aluna do Mackenzie, estou aqui desde 55 estudando dentro da universidade. Gostaria de registrar a minha enorme gratidão por esta entidade e por todos os anos aqui transcorridos, pelo conhecimento aqui adquirido, pela minha formação na Universidade Mackenzie, assim como no mestrado e no doutorado. Sem dúvida, é na universidade que mora o conhecimento, assim como a diversidade cultural e de pensamento para a criação de uma sociedade mais justa, melhor e mais forte. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Tem uma sequência aí? Não? Então vamos usar essa ordem aqui? Vamos seguir nessa ordem. Muito bom, pessoal. Eu não tenho controle do tempo, mas eu acho que está mais ou menos o que você fez, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que constatar, não é que dessa geração de 50 e 60 somos poucos, né? Realmente foi só na hora que nós fomos chamados aqui para comparecer nessa unidade que eu me dei conta de que realmente somos pouquíssimos, né?
E isso é muito interessante e é sintomático também, né? A minha turma, nós entramos em janeiro de 1960 e terminamos o curso em dezembro de 1964. Foi um momento muito especial do nosso tempo, não é? Nós entramos na escola para fazer arquitetura sob a égide e a influência da criação de Brasília, não é? De uma grande movimentação internacional em formação sobre arquitetura, que era muito importante na época, sob a égide de desenvolvimentista de um Juscelino Kubitschek, né? E também de movimentos de arquitetura que se desenrolavam na época, que é a consolidação da chamada arquitetura paulista, né? E muita coisa sendo feita naquele momento no Rio de Janeiro, não é? Onde você, antes de entrar na escola, tinha a oportunidade de visitar o MAN do Rio de Janeiro, e foi ali que eu descobri a arquitetura, né? Quer dizer, era uma coisa muito incrível e muito nova em termos de Brasil, não é? Então foi um momento bastante especial que fez muita gente da minha turma escolher essa profissão, ou esse ofício. E na época só tinham 2 escolas, né? Tinha aqui o Mackenzie, tinha a FAO aqui na Rua Maranhão. Eu confesso a vocês que não sei direito por que eu vim fazer exame aqui, né? Talvez por falta de conhecimento da escola da USP, eu vim direto para o Mackenzie, nem prestei exame na FAO. Acho que eu nem sabia que existia, mas enfim. O nosso curso era em tempo integral, que é uma enorme diferença, né? Nós ficávamos na escola praticamente o dia inteiro e desenvolvemos os trabalhos aqui dentro. Nós tínhamos nossas pranchetas cativas, nosso trabalho ficava em cima da prancheta, o nosso armário, e nós trabalhávamos dentro. Então, do ponto de vista do contato entre nós, etc., realmente foi uma época muito excepcional e muito interessante. Esse período que nós ficamos aqui foi um período também muito estranho, porque nós entramos sobre essa ótica do grande desenvolvimento da arquitetura, do projeto brasileiro, muito baseado na arquitetura, e saímos daqui em 1964, pelo menos a minha turma, praticamente com a escola fechada, não é? Porque nós tivemos golpe militar, essa escola ficou fechada por uns tempos. Eu, particularmente, 2 vezes fui impedido de entrar na escola, não é? Quer dizer, então foi realmente um período muito doido, porque houve uma transformação muito grande com relação a toda essa questão. Vários professores foram mandados embora nesse período, um grupo muito grande, se não me engano foram 13 professores, 13 ou 15 professores. Então, realmente foi uma saída muito conturbada do ponto de vista de escola, a ponto de, na nossa formatura, o nosso patrono foi o Oscar Niemeyer, que não tinha como vir a São Paulo. Nós tivemos que buscá-lo no Rio de Janeiro, não é? Porque ele tinha muita dúvida se ele voltaria para o Rio de Janeiro solto ou preso, né? Então, realmente, imagino vocês o que foi esse período. Agora, durante o curso, a Maria Helena já contou muita coisa, é muito parecido, porque ela formou 2 anos antes, realmente o ambiente é muito parecido. Você esqueceu de dizer que no acampamento do Cabo Sul, de topografia, as meninas precisavam ficar trancadas. No primeiro andar tinha uma grade, parecia uma grade de prisão, as meninas ficavam trancadas. Você lembra disso? Para evitar problemas, porque eram 3 ou 4 por turma, né? Você esqueceu de dizer também que o pessoal bebia muito no acampamento, e aquilo era uma loucura. Eu acho que o acampamento foi fechado porque era impossível de controlar aquilo. Você esqueceu de dizer, para você achar, às vezes, o ponto onde tinha que ficar o Teodorito, às vezes não se achava. Não sei se você lembra por quê. Bom, mas enfim, são histórias muito agradáveis. E eu particularmente, eu tenho um depoimento a dar, que durante esse curso, eu não pude avaliar exatamente como é que foi a qualidade desse curso e o tipo de formação que eu tinha recebido aqui. Eu só pude avaliar nos anos que se seguiram, os anos próximos depois de formado.
né? Esses anos me demonstraram que o curso foi muito bom, né? Porque imediatamente eu ganhei um concurso nacional junto com outros colegas, com o Luíde, com o Pastore, ganhamos um concurso do IAB nacional, nós fizemos os projetos da linha norte-sul do metrô com o Flávio Marcondes. Em seguida eu fui para a França. Eu achei que eu ia aprender muita coisa, mas sinceramente eu acho que eu dei mais contribuição do que aprendi. Nós conhecíamos a arquitetura, nós conhecíamos o movimento mais atual da arquitetura, nós conhecíamos os sistemas construtivos da arquitetura e realmente podíamos prestar uma enorme colaboração no nosso trabalho. Nós fizemos arquitetura de ponta no recém-formado, e isso a gente deve à escola, né? Então, o meu depoimento de vida é esse. Eu estou aqui, outro dia nós recebemos uma placa de antiguidade. O Sami recebeu uma de 45 anos de professor, eu recebi uma de 44, mas se você somar os 5 anos de escola, né? Nem vou falar mais. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Jun. Ele é anterior a gente, assim fica mais cronologicamente correto. Eu ponho aqui que eu... Pode deixar aí. Boa tarde. No Mackenzie, acho que eu sou o mais antigo mackenzista. Para gravar melhor. Nasci em 1930, e em 40 vim para São Paulo. Em 43 eu entrei na escola primária do Mackenzie. Aí fiz tudo, primário, ginásio, o colégio e a faculdade. Então, eu estou dando aula até hoje. Logo, eu devo ter algum M no meu corpo marcado, sabe? Pertence ao Mackenzie. Essa é a minha casa, é meu lar aqui, o Mackenzie. No tempo de curso, como foi mencionado anteriormente, era o dia inteiro, eram 60 alunos por classe, 600 por ano. E sendo o dia inteiro, tinha muita oportunidade de conversar com os professores. Esses professores, todos citados anteriormente, eles foram excelentes para conversar e nos orientar. Essa multidisciplinaridade foi muito importante na formação do arquiteto. Tanto é que logo ao formar, eu fiz a primeira casa de estrutura metálica, fiz o prédio inteiro usando bloco de cimento de concreto expandido, de 10 centímetros de espessura. Quer dizer, eu fiz N experiências assim na vida profissional. No 4º ano aqui, eu ganhei um concurso junto com uma associação japonesa de aclimação, a livraria, a imprensa metodista na Liberdade, ao lado da igreja. E depois daí, no dia da inauguração, estava conversando com o senhor que dirigia a imprensa metodista do Brasil. Aí queria construir 3.000 metros lá em Rua de Ramos. Me candidatei. E eu no 4º ano peguei desenvolvi esse projeto com 3.000 metros, um prédio de 2 andares administrativo na frente. Aí a minha experiência que eu chamo a atenção é o seguinte: nesse prédio, quando construiu, eu vi todas as colunas postas pelo calculista, de qualquer jeito, ficou um horror. Aí eu dei uma bronca, mas como ficou feio tudo isso aí? Ele falou: não, põe a alvenaria que desaparece, que é tudo não aparece. Eu nunca mais aceitei isso. Eu estudo a estrutura todinha do prédio, qualquer projeto que faça. Eu não admito a beleza que se interna e externa de qualquer concepção. Aí, então, no 4º ano eu já fiz dois projetos. 3 anos depois de formado, peguei a encomenda da Alstom, aquele termoelétrica de Figueiras do Norte Paraná, termoelétrica. Hoje está falando em usina termoelétrica. Eu já fiz isso em 60 e tiveram que me pagar uma passagem até Bagé, lá no Rio Grande do Sul,
que tinha um exemplo de usina, porque não se entendia as plantas que a gente devia dar rosto. Então, naquela época, eu desenvolvi com responsabilidade da arquitetura, hidráulica e elétrica, mesmo com o Petronas, que estava com o Dr. Tite, que era o maior calculista russo, que estava aqui no Brasil desenvolvendo. Inclusive, ele está fazendo o pé da Gazeta e falando muito mal dos arquitetos, porque ele punha o arquiteto auditório embaixo e em cima a rotativa da Jornal Gazeta. E a rotativa com vibrações e ruído em cima lá. Ele falou mal dos arquitetos, sabe? Daquela época. E desenvolver essa usina termoelétrica com mais um loteamento de 200 casas para moradores e um prédio, uma praça com um prédio comercial, um prédio de 3 andares de hotel para os diretores morarem. Foi só minha, porque me mandaram só o projeto da usina sem moradia. Então, tudo isso é a formação do arquiteto. Era o dia inteiro com esses grandes mestres citados anteriormente, principalmente engenheiros, entendeu? Multidisciplinar, e dar uma formação mais global. E a gente então tem contato com a realidade um pouco mais forte, que me permitiu, então, no 4º ano, projetar 2 obras e sair formando para projetar usando 28 profissionais em grupo. Então é importante na formação de convivência. Quando projetei esse prédio aqui, em cada andar deixei esse espaço de saguão, porque era importante os alunos reunirem, os professores reunirem e conversarem. Falta diálogo, na verdade, hoje, pela fragmentação pedagógica, entendeu? Porque nós estamos com 2.000 alunos aqui, não dá tempo de professores conversarem com os alunos, não dá tempo de orientar os alunos, não dá tempo de leitura, acima de tudo. Porque naquele tempo, quando era o dia inteiro, eu lia muito. Eu tenho uma biblioteca de 900 livros na minha chácara e uma biblioteca na minha casa aqui no apartamento, aqui na Higienópolis. Então, o que falta é leitura. O que precisa agora para a nova pedagogia moderna, chama de trabalho em grupo, em equipe. Porque todo mundo que se forma, quando vai no escritório para trabalhar, não vai fazer uma cadeira e um laptop na frente, não. É jogado em equipe. Hoje temos que preparar alunos para a equipe e para eles acostumarem a olhar a realidade. Trabalhar com obras reais. Trazer a concepção da pós-graduação que ensina a pegar cases, casos, e ir no chão de fábrica. Essa pedagogia tem que ser traduzida na graduação também. É necessário que trabalhem com a realidade e não num espaço limitado intramuros acadêmicos. Entendeu? Isso aí dá uma falsa ideia e despreparo para os alunos aí no mercado. Desculpe, estou falando já uma coisa um pouco mais para frente do que o que eu recebi. Mas estou só alertando um grande perigo de ficar um curso intramuros. Por quê? Por causa do MEC, que manda dar currículo limitado, tudo já estabelecido. E não é. O mundo é desconhecido, o mundo é mudança constante. Então nós temos que preparar alunos para essa dinâmica exterior, que é uma violência. Isso aí, então, tem que fazer a realidade e o contato com o aluno e a realidade também. Nós temos uma obrigação acadêmica e cumprimos uma obrigação do MEC, e isso não está preparando os alunos para o futuro. Isso aí, então, é necessário o contato, a vivência de lá, trazer a experiência da pós-graduação aqui. E mais ainda, todos os anos formam, cada 3, 4, 5 anos, tem que fazer pós-graduação, porque vocês têm 50 anos de carreira, de longevidade, que não vão chegar a 120 anos, podemos viver com essa alimentação saudável e tudo mais. Então, nós temos que ter uma carreira muito a longo prazo. Logo, não é imediatismo. Temos que preparar uma estrutura mental de adquirir conhecimento constante. Em cada 5 anos, todo mundo tem que voltar para fazer pós-graduação na faculdade. Senão, 5 anos depois está ultrapassado. Qualquer um que sai hoje, com 5 anos depois de formado, com diploma na mão, já está ultrapassado. O mundo está diferente. O mundo está mudando todo dia.
numa velocidade assombrosa que nos pega. Então, quem não estiver lendo permanentemente, estudando permanentemente, não vai ficar ultrapassado. E como eu leio muito até hoje, então é por isso que eu, com meus 87 anos, estou aqui falando com vocês. Daqui a 3 anos vou fazer 90 anos, voltando tópico especial ainda, dando aulas aqui. Bom, eu queria iniciar minha fala prestando homenagem ao professor Jun Okamoto, porque foi ele que me convidou para vir dar aula aqui no Mackenzie. Eu estava dando aula na época na FAAP, e ele me convidou para vir dar aula aqui no Mackenzie, então eu aceitei o convite e iniciei aqui na disciplina de projeto. Queria prestar uma homenagem também ao professor Jun Okamoto pelo seguinte: eu, Tito, o Vasco de Melo, o Zé Carlos Ribeiro de Almeida, nós introduzimos na época o que era o projeto de graduação. E foi graças ao professor Jun Okamoto, com sua abertura, com a sua clareza com relação à pedagogia, que permitiu que a gente fizesse essa transformação na disciplina e introduzisse então o projeto de graduação. Acho que já foi muito comentado e muito explicado aqui que era o momento que a gente vivia. Eu, particularmente, vivi um momento muito especial, que era o momento pré-revolução. Eu posso até ser um pouco antipático, mas, na época, o que mais me marcou na escola foi a atividade política dentro da escola. Nós tínhamos aqui um corpo de professores, na época, já um pouco ultrapassados para aquela arquitetura que vinha sendo feita em São Paulo. E existiam alguns arquitetos aqui em São Paulo já de prestígio, como no caso do nosso colega aqui, o Chico Petraco, que estavam fora da escola. E era outro tipo de arquitetura que se ensinava aqui, com exceção de alguns professores, como no caso já foi citado o professor Rep, e nós fizemos aqui, o que marcou muito a minha passagem pela escola foi uma greve de 2 meses que nós fizemos na faculdade. Essa greve visava federalizar o Mackenzie e visava fazer com que a faculdade de arquitetura fosse renovada, ou melhor, os arquitetos que estavam fazendo arquitetura na época, na arquitetura aqui em São Paulo principalmente, viessem para a faculdade. Foi aí que vieram alguns arquitetos aqui, o Fábio Penteado, o professor Eduardo Corona, enfim, outros, agora não me recordo o nome de todos, e que vieram, o professor Alfredo Paisani, e logo em seguida também veio o Chico, enfim, vieram alguns arquitetos que eram representantes da arquitetura na época. Isso transformou muito a escola, veio dar um novo caráter à escola. A escola do Cristiano Stockler das Neves, então, sofreu uma transformação bastante grande. Eu tive participação muito grande nisso, porque eu, na época, já, como eu disse, a atividade política, já pertencia ao DAFAM, fui o representante no DCE, que era o Diretório Central de Estudantes, e que levou a essa transformação toda. Isso veio refletir muito na minha vida profissional. Refletiu tanto que, logo que eu saí do Mackenzie, eu já fui diretor do IAB, depois eu fui diretor do IAB com Paulo Mendes da Rocha como presidente na época, e fui representante dos arquitetos junto à Sabesp, que fazia contratação de projetos de hidráulica, projetos para a cidade de São Paulo, e sempre tinha um arquiteto também contratado na equipe. E a minha posição era, desde que tivesse um arquiteto na equipe, eu era favorável à contratação daquela equipe. Quando não tinha arquiteto na equipe, eu achava que não deviam ser contratados. Bom, depois vinha a ser, na gestão do prefeito Mário Covas, fui convidado, fui presidente da EMURB, nós fizemos um trabalho
na época, muito significativo, para mim, pelo menos, dentro da cidade de São Paulo, e depois, outra vez, vim a ser presidente da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Essas experiências todas, eu acho que é muito importante que todos os arquitetos que estão na escola hoje, os futuros arquitetos principalmente, conheçam que a arquitetura, embora a característica da escola seja de projetação, é muito prática. É por isso que o Tito estava colocando, o Chico também, aconteceu com ele a mesma coisa, que logo depois de formado, muito pouco tempo depois de formado, já vieram ganhar concursos de arquitetura. Porque a escola era a escola de projeto. Diferente um pouco de outras escolas de arquitetura, essa escola era muito prática. Então, os arquitetos formados no Mackenzie se destacavam por causa do projeto, por causa da habilidade que tinham de fazer os projetos. E o que eu estava dizendo que era importante para que esses estudantes saibam também, que não é só a prancheta. A arquitetura realmente não é só a arquitetura de prancheta. Eu acho que nós, com o conhecimento que nós temos e com a formação que nós temos que ocupar cargos públicos, porque é com o cargo público, é no Estado que se produz a arquitetura, é no Estado que se produz as transformações da sociedade. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque quando eu estava na EMURB, deu para perceber que a presença de um arquiteto na presidência da EMURB era muito diferente da presença de um engenheiro na presidência da EMURB. Eu sucedia a um engenheiro na presidência da EMURB. E a presença de um arquiteto, a visão urbana era muito diferente, era muito distinta da visão urbana que os outros profissionais que dirigiam a casa tinham. Eu, de qualquer forma, eu tenho muito a agradecer ao Mackenzie. Quer dizer, eu entrei no Mackenzie em 53. No Mackenzie fiz o curso de agrimensura no Mackenzie e depois fiz o curso de arquitetura, aí me afastei por alguns anos, fui dar aula em outras escolas e aí, por convite do professor Jun, vim dar aula aqui no Mackenzie. E eu acho que uma das coisas muito importantes que o professor Jun colocou também é que o curso sendo integral, a relação, não é só a relação dos alunos com os professores, mas a relação entre os alunos era muito maior. A gente passava o dia inteiro aqui na escola. Evidentemente tinham janelas de aula, e essas janelas de aula a gente não saía da escola. Nós ficávamos aqui e havia uma interação entre todo o corpo da escola bastante grande. Isso dava uma formação muito diferente daquilo que é hoje. Não quero comparar se lá era melhor ou pior, mas a interação entre o corpo discente da escola era muito maior do que é hoje. Nós, na época, como estudantes, nós contestávamos muito a escola, porque existia essa interação entre os alunos, ou seja, os mais experientes passavam o que era a escola para os que estavam chegando. E isso hoje eu acho que se perdeu um pouco, até por conta dessa coisa de semestral, né? E eu vejo que eu dou aula no último ano da escola e alguns alunos não se conhecem. Eles estão na mesma classe, mas eles não se conhecem. Foram passando os anos e eles foram cursando disciplinas diferentes, em anos diferentes, e acabaram chegando no 5º ano, no ano da formatura deles, sem se conhecer. É isso que eu tinha a dizer, só isso. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Chico Petraco, eu sou o mais velho do pessoal aqui, formado antes de 60. Entrei no Mackenzie por opção burguesa. Meus pais nunca permitiram que eu fosse estudar em escola pública. Como título, também não fiz vestibular na FAO e vim para o Mackenzie. Eu vou falar um pouquinho do Mackenzie, que eu estudei, inclusive, no meu doutorado, né?
E um deles, um assunto é sobre o Cristiano, fundador dessa escola. Como vocês sabem, ele formou advindo da engenharia e fez, como disse a Marilena, um quadro de professores fantástico, né, com toda a ponderação que aparentemente ele não tinha, porque infelizmente ele era um pouquinho reacionário, né, em algumas coisas, um pouco temperamental, né, e isso aconteceu que, como disse o Sami, nós tínhamos praticamente assembleias semanais quando não eram diárias. Redundou isso devido ao movimento corbusiano. O Cristiano exigia que se fizesse projetos clássicos como essa São Paulo, um ótimo projeto, mas ele exigia que sempre se usasse aquela linguagem arquitetônica com a qual nós não concordávamos, né? Por causa do Oscar Niemeyer, Pampulha, né? Palácio Capanema, Corbusier. Teve até uma história, quem leu o livro do Lúcio Costa, Registro de uma Vivência, ele fala um pedaço, ele diz que largou todos os clientes dele que queriam colonial, porque ele só fazia casa corbusiana. E nós também viramos também fantásticos, fanáticos por essa arquitetura. Então era uma gerância grande com o Cristiano. Nós dávamos aula com ela também, nós aqui, no Castelinho, o Chamberlain. Nós ocupamos sumariamente o prédio, emparedamos a parede, a porta, até o forno, até a Gazeta Estudantil, fazer reportagem, todo mundo dormiu no chão, com branda, com colchão de ar, né? Ficamos dormindo aí vários dias. E nós exigíamos a saída do Cristiano. Estudando a formação dessa escola e a dignidade do Cristiano, hoje isso me dá um arrependimento fantástico, né? Me lembra aqueles caras que lutaram contra os 14, que puseram na guilhotina, depois se suicidaram de arrependimento. Eu me sinto um pouquinho assim, pelo Cristiano, porque ele era um cara que vivia arquitetura. Nós tínhamos pessoas assim temperamentais, assim como você falou do Serafim Orlandi. Orlando era um cara que sofria de asma, dormia 2 horas por noite. Então ele tinha um mau humor perene, né? Então a aula dele era, assim, era terrível. Um dia eu vi alguém colocar um cartaz aqui no prédio em construção do falecido Suzuki, né? E estava lá colocando um cartaz de greve. Sumariamente, o Serafim Orlando pegou um pontalete e ficou cutucando o bumbum do cara até ele cair no chão. Ele não aguentava problemas que não fossem, né? Totalmente. Por outro lado, havia uma liberdade total em algumas coisas da escola. Ele falou do acampamento, vou contar uma história muito gozada. Como tinha, na nossa turma tinha duas alunas só, não como a sua, que tinha mais gente, tinha só 2 alunas, coitadinhas. De noite a gente estudava, todo mundo de calção, sem camisa, por causa do calor, era fevereiro. Essa aqui, quando saiu do quartinho para ver aquele galpão, todo mundo fazendo trabalho de topografia, ela não teve coragem de sair. O resultado chamavam ela de cuco, porque ela fazia assim, abria, mas não saía, abria e não saía. Então, ela tomou o apelido de cuco, né? Um aluno, de repente, estava tomando banho pelado. Aí chamaram, olha, fulana! Aí, em vez dele se vestir, botou a toalha no rosto e saiu correndo. Então, coisas assim, como disse o Tito, era assim, meio precária a saúde das meninas. Né? E tinha coisas assim, eu lembro um dia, eu estava subindo um morro, quando ela tinha um morro, tinha um nome assim bem fálico, porque era muito alto, e tinha um vale que era muito fundo, que também era outro nome fálico. Né?
das protuberâncias e das penetrações. Eu lembro que nesse morro eu deixei cair o teodolito. E bem pertinho de mim estava o Cristiano. Ele chutou o teodolito e falou assim, muito bem, isso aqui é uma porcaria, sabe, ironicamente. Chutou, né? Me fez assim, me deixou para a esquerda, 0, assim, né? Moral. Mas, enfim, eu queria falar uma coisa importante, é o seguinte. Nesses professores que o Cristiano colocou, eu queria dar destaque a Bartos, que falou a Maria Helena, mas eu acho que o Corona foi um dos caras protagonistas. Todo mundo fala isso, o falecido Birajara Ribeiro, que foi um dos maiores desenhistas dessa escola, Paulo Mendes falou outro dia também, né? O professor Pedro Corona era um pintor, não era arquiteto, ensinava durante 3 anos desenho artístico para a gente. E a linguagem da gente era desenho. O próprio professor Andradinha, quando dava aula de história da arquitetura, ele mandava fazer desenho de bico de pena, né? Então, tudo era refletido no desenho. Isso tudo nos deu uma materialidade que frisou agora o Jun, e qualquer pessoa que formasse no Mackenzie naquela ocasião, ele tinha condições de fazer uma casa inteirinha, da fundação até o telhado. Por outro lado, no Mackenzie não existia urbanismo. O urbanismo era uma disciplina que existia só no 5º ano e só se ensinava a bobagem. A escola, uma avenida principal tem que ter tanto de largura, uma avenida menor, menos, assim por diante. O cul-de-sac tem que ter tanto de diâmetro. Esse era o urbanismo. O Mackenzie não tinha nenhuma contextualização, mas tinha essa questão da construtibilidade fantasticamente bem profunda, que foi um gesto proposital do Cristiano, né? Então, o Global, essa equipe toda que ele montou, de pessoas do Zúculo, né? Tive a sorte de fazer projeto com o Zúculo, né? Vários construídos aí, eu, Pedro Paulo, outro eu sozinho, pré-moldado, inclusive. Então, tinha professores fantásticos que a gente tinha. Então, a escola que a gente quer montar. Falando em liberdade de novo, a gente fazia um projeto de 24 horas. Fechava-se um salão lá embaixo, né? Porque não cabia todo mundo aqui. Lá foi aberto 24 horas. Você fazia um projeto em 24 horas, por quê? Se colocava a folha colada na prancheta, não podia levar para casa, tinha que desenhar aqui. Então, a gente, como todo mundo estagiava naquele tempo, a maioria, a gente ia para o estágio, voltava aqui de noite, geralmente armados com uma boa garrafa, né? E era um pó geral aí que ficava todo mundo desenhando até noite. Então tinha uma liberdade muito grande, né? Que hoje, infelizmente, a gente perdeu por vários motivos nossos, inclusive. Eu sou igreja no Mackenzie 3 vezes, porque como eu era de esquerda, comunista, em 64, eu fui exonerado, né? Em 68, de novo, vim dar aula aqui, teve o número 5, também fui convidado a sair, e eu com mais de 17 professores, Telésforo, Salvador Cândia, Papenteado, né? Fomos convidados a sair da escola, né? Mas, enfim, quero dizer que aprendi muito no Mackenzie, tive essa sorte logo, antes de formar, fiz uma casa, está lá até hoje, construída, a Praia da Enseada, né? Então, essa materialidade, que às vezes falta um pouquinho hoje, nós todos 3 somos do TFG, sentimos às vezes uma certa dificuldade as pessoas colocarem, né? Como disse o Jun, né? Lançarem a estrutura, lançarem o projeto, né? Com essa qualidade do diálogo do entorno próximo, né? E coisas que não tinha antigamente, de você ter essa visão social mais profunda, né? Em 68 eu tive a felicidade de chamar o professor Claudio Gomes para dar a primeira aula de urbanismo, desenho urbano, para valer aqui, na escola, porque não tinha praticamente urbanismo, né?
Então, acho que às vezes a escola pecou pelo excesso e às vezes pela falta, né? Antigamente só se pensava em consultabilidade, hoje às vezes isso ficou para trás, né? Portanto, se queixa que às vezes recebe gente no 5º ano de estrutura que não domina nada de estrutura, né? É meio chato isso, infelizmente. Nós temos o Zúculo, várias pessoas louváveis que não permitiam que acontecesse isso. Bom, mas aqui é uma escola que se quer formar. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado pela... Bom, pessoal, primeiro agradecer esses depoimentos que são sensacionais e abrir a plateia, né, a todos que queiram perguntar ou colocar alguma coisa, algum depoimento, né, para os nossos colegas. Tá? Também eu acho que em algum momento as perguntas que vierem, acho que as respostas podem se transformar numa conversa entre vocês. Tá? Infelizmente, secas ou com águas, mas a gente pode dar uma conversada, acho que para ilustrar de uma forma mais bacana isso. Enfim, o Matheus vai passar o microfone. Como a gente está gravando, pediria que vocês falassem ao microfone. Boa tarde. Eu queria saber um pouco, meu nome é Leonardo, estou no 9º semestre. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que foi para vocês, como alunos, viver nessa época de transição, né, entre estudar na escola do Cristiano, que estava aqui há 40 anos, e esse momento em que ele sai da escola, e aos que estudaram antes dele sair, se a formação de vocês, que era puxada um pouco mais para o clássico, né, não para o moderno, se vocês sentem que isso atrapalhou de alguma maneira a carreira de vocês, ou se pelo contrário foi mais produtivo, mais interessante. Eu vou dar um pequeno depoimento. Durante o período que eu estive aqui, particularmente, nós já não estávamos mais sob a influência do Cristiano. Nós já estamos mais sob a influência de arquitetos da linha do Franz Repp e daí para frente. Agora, os 2 primeiros anos da escola, gente, era a faculdade de engenharia. Primeiro e segundo ano aqui, no tempo que nós estudamos, era a faculdade de engenharia pura e simples. Cálculo infinitesimal, física aplicada, tudo que você pode imaginar. Do básico da engenharia, a matéria do Sonino, como é que chamava? Mecânica racional. Nós fazíamos alta engenharia aqui nos 2 primeiros anos. E a arquitetura mesmo era a partir do terceiro, 4º, 5º, nós tínhamos que fazer todo o resto. Não é? Outra coisa que marcou muito, talvez na época, era o fato de que eram poucas escolas de arquitetura e não havia muita disponibilidade de participação nos escritórios. E nós tínhamos um relacionamento natural com os melhores escritórios de São Paulo, que eram muito poucos, a ponto de você, ao frequentar o IAB, praticamente você conhecia todos os escritórios de arquitetura. E isso marcou muito a nossa geração, principalmente. Nós, durante o tempo de escola aqui, trabalhamos muito em outros escritórios dos melhores arquitetos de São Paulo. Né? A gente pode dizer que essa complementação que faltou, digamos, nos 2 primeiros anos aqui, que era só engenharia, a gente ganhou no trabalho que a gente fazia, inclusive pro bono. A gente não recebia por esse trabalho, mas fazíamos altos estágios. Eu aprendi muito fazendo concurso com os melhores escritórios de São Paulo. Esse é o meu depoimento. Tem outros, né? Bom, o meu depoimento é muito próximo do depoimento que o Tito acabou de fazer. Tanto é que no terceiro, nós achávamos que a escola não nos satisfazia integralmente, então nós montamos, no caso, um grupo de arquitetos, colegas, todos colegas de classe, montamos um grupo para
aprender arquitetura, para estudar arquitetura. E nós íamos nos sábados, como nós não tínhamos aula sábado, nós tínhamos aula o dia inteiro, mas não tínhamos aula no sábado, nós íamos visitar algumas obras de arquitetura. E esse convívio veio a desaguar num pequeno escritório de arquitetura que fazia desenhos de arquitetura. Então, aí nós começamos a desenhar para os arquitetos da época. Foi aí que eu vim conhecer o Chico Petrato, que nós fomos desenhar, eu fui desenhar para eles o Clube 15, para ele e o Pedro Paulo. E depois vim a ser sócio do Pedro Paulo. Então, eu também não vivi essa época do Cristiano. Eu acho que aqui quem viveu essa época do Cristiano é só o João e o Chico. Complementando o que ele falou sobre o IAB, eu queria solicitar que vocês reconstruíssem o IAB, que não existe praticamente nada hoje, não se ouve falar. O IAB, talvez até por não existir sindicato, foi criado depois pelo Paesani, ele era praticamente o único órgão representativo dos arquitetos, porque já que era o CREA, pouco se atuavam os arquitetos. E nós frequentávamos, como período integral, a gente ia almoçar, dizendo, hoje almocei com Artigas. Tinha pessoas muito generosas, como o Eduardo Pires de Mello, que vivia em Brasília, contava os últimos casos de Brasília para a gente. A gente saía daqui fugindo, né? E muitas vezes voltava à tarde. Outra coisa que a gente fazia muito era cabular a aula, para ver palestras importantes de outras pessoas, né? E estagiá-los. Eu tive sorte, meu pai tinha posto nessa época, eu escolhi meus estágios, não por dinheiro, mas por qualidade. Então, tive sorte de trabalhar para o Paulo Penteado, para o Botter Rubim, né? Fui estagiário do Paulo Mendes, né? Que com ele trabalhava um cara muito pouco citado, que era o João de Janaro, um cara fantástico, ensinava a gente a detalhar, preciosidade, né? O basculante da casa do Paulo foi feito assim, 1 para 1, tá? Vendo o contrapeso na lapia, assim que se soltasse o trinco, né? Então eu tive sorte de ter aprender com esses estagiários, que simplesmente meu pai podia e eu escolhi, não por quem ganhava mais, mas sim, eu lembro que eu saí do Botter Rubim ganhando muito mais do que eu fui ganhar para o Paulo, que tinha ganho o concurso do paulistano, né? Tive o prazer de ter como estagiário esse senhor aqui, o Flávio Marcondes, né? Eu trouxe um desenho que nós fizemos a 4 mãos aí, outro dia, de 2 metros de comprimento, que demorou acho que umas várias semanas para fazer, né? Pedrinha por pedrinha, enfim. Então a gente tem esse amor pelo desenho, que eu gostaria que houvesse de novo no Mackenzie, que naquela época era, vamos dizer, engendrado pela audácia do Corona, né? Que nos ensinava assim, né? Não era um desenho de cópia, era um desenho assim, que eu chamo de historiologizado, porque ele ensinava a olhar, educava o olhar, né? Que hoje, então, e coisas, infelizmente, que em desenho também saiu. Por exemplo, uma época eu fiquei muito chateado com o Mackenzie, com a diretoria do vestibular, que disseram: desenho geométrico reprova muito, vamos tirar da linguagem arquitetônica, porque tira a geometria descritiva reprova muito. Pô, em vez de fazer um cursinho para educar o pessoal já mais treinado para o Mackenzie, fazer uma seleção prévia, né, chamando esse pessoal, não tiraram, porque reprovava muito. E eu acho que a geometria descritiva, que é dada pelo professor Kozuta, fantástico, né, professor Kozuta, ensina você a olhar o volume no espaço, as intersecções de um volume com o outro, né, que educa o olhar.
Então, essa questão do desenho faz muita falta. Às vezes você vê, eu sei que tem hoje em dia o nosso computador, que nos tira muito esse prazer de desenhar, nos alivia em grande parte, né? Mas acho que precisaria voltar um pouquinho para essa questão da linguagem. Mesma coisa que tem. Qualquer profissão é assim. Só sai bem na profissão o cara que tem gama por ela, sabe? Que vira à noite, né? Como nós fizemos várias vezes. Quando o Sami nos deu o prazer de ajudar no Clube 15, a gente fez 5 perspectivas em 4 dias. Eu e cachaça no escritório do Pedro Paulo. Então a gente ficava lá parando noite, né, para acabar um projeto com paixão da gente. Isso até hoje, graças a Deus, eu consigo. Né? Eu estou velho só de cabelo branco, mas de juízo, zero. Eu vou ser bem rápida, que eu sei que vocês estão cansados. Eu acho que eu discordo um pouquinho do Tito quando ele fala que só tinha engenharia. Acho que é o que ele lembra. Para mim, não. O que eu mais lembro era, eu trouxe até o nosso currículo. Primeira série, tinha matemática, geometria, tudo bem, mas nós tínhamos sombras, arquitetura analítica, história da arte, modelagem com Laszlo Ziner e desenho artístico. Mas era muita coisa que a gente tinha. A topografia está aqui. Aí o segundo, continuava com perspectiva, que também nós aprendíamos a fazer na mão, pequenas composições. Então, cada um tem um marco de lembrança daquilo que mais marcou. Para mim, o que mais marcou eram as artísticas. E outra coisa que também nós começamos a contestar mais tarde, quando nós já estávamos no terceiro ano, era a questão do projeto que o Franz Repp dava para a gente, que era uma novidade, todo confuciano, mas a gente pensava, fazíamos até grupinhos para discutir. Será que aqui no Brasil, um país tão grande, com tanto espaço, nós precisamos fazer um quarto que tem 2,5 por 1? Porque mal cabe a cama, era um negócio muito apertado. Então, eu acho que isso foi bom, porque a gente... É verdade. E pior é que é verdade. Era uma coisa assim... Era uma coisa que a gente pensava, mas não cabe, é só uma cama para dormir, não tem guarda-roupa, não tem mesinha. Então, essa questão foi muito importante, porque nós não éramos um país pós-guerra. A gente até sofreu com muito, mas nós não éramos. Nós éramos um país que estava em crescimento, ao contrário da Europa. E isso nós contestávamos muito na minha turma, que já era um pouquinho depois do Chico. Tá? Era só isso. Acho que cabe mais uma pergunta, né? Depois a gente pode ir almoçar quem não foi, dar aula quem pode, enfim. Olá, sou Guilherme Michelin, sou arquiteto maquinzista, né, e depois tive o prazer de voltar aqui como professor atualmente. Antes de mais nada, acho que agradecer a possibilidade de ouvir um pouco a experiência de vocês, acho que é fundamental para a gente fazer muitas reflexões, né? Tive o prazer de ter aula com todos vocês, pelo menos em algum momento, e até pude trabalhar com o Tito Livre também num projeto posteriormente, e me vem, ouvindo os senhores e a senhora falar, me vem algo na cabeça que é o pensamento de quais os rumos da arquitetura, né? Eu também fui de um período onde era praticamente integral o curso, e nós tínhamos também essa possibilidade de uma maior convivência, né? E hoje, acho que um exemplo, né? Se bobear, tem mais professor do que aluno nas discussões, e para onde vai, né? Vocês veem esse amor continuar,
na arquitetura? Quais os rumos da arquitetura, assim, de hoje para frente? A tua pergunta me preocupa, porque outro dia aconteceu uma coisa muito desagradável. Uma moça que mexe com vidro temperado, né, chegou para mim e contou que uma moça do Mackenzie, ela falou assim, você, para mim poder medir direitinho, você precisa botar o contramarco aí. E ela falou uma cara de paisagem porque não sabia o que era contramarco, né? E a cobrança vocês do Mackenzie que falam que a conjuntibilidade é tão importante, aconteceu isso, né? Isso me preocupa, né? E às vezes você sente que as pessoas que chegam no 5º ano não têm amor pela arquitetura. Realmente é uma coisa que você está colocando, né? Eu lembro que quando o Sami fez o concurso do Clube 15, né? Depois de 5 anos sem dormir, foi guiando, porque o nosso prazo para entregar era desse tamanho, né? Nós chegamos lá no 9:02, a entrega era 9 horas. Se tivesse seguido o regimento militarmente, nós estávamos fora do concurso, né? E isso graças a ele, porque a gente acabou de terminar em 4 dias o projeto. Então, essa gama, essa garra, né? Eu vejo um pouquinho dispersa, infelizmente. Né? E acho que também isso aí é um pouco da questão cultural. O Mackenzie era cheio de artistas, o Juca de Oliveira vivia lá. O Gilberto Gil, morava em São Paulo, vivia lá. Novos baianos iam lá cantar no Mackenzie, no IAB. Então o Mackenzie e o IAB não tem muita extensão um do outro. Né? Hoje o IAB, quem que vai no IAB? Olha, eu fui no IAB outro dia, infelizmente, ver o velório do Pedro Paulo. Salário formado para quê? Né? Então, eu vou situir aqui, ontem eu trouxe do CAL jovem, o CREA já existia, nós estamos ainda engatinhando. Então tem que haver essa, como disse foi muito bem dito, essa participação política nossa produção está abaixo do bumbum de cachorro hoje em dia, né? Por causa nossa, eu acho, né? Eu queria só lembrar que quem me trouxe para a escola de volta, depois de 3 vezes de egresso, foi Sérgio Cruzado. Não, o que eu posso dizer rapidamente é que não há parâmetro de comparação nenhum entre o período que nós aqui nos formamos e os dias de hoje. Não existe não existe. Nós éramos muito menos, nós éramos 60 em 2 escolas, hoje você sabe o número de formandos que tem aí. Hoje em dia, existe uma urgência que nós não tínhamos. Quer dizer, eu digo que havia uma sedimentação na formação, não só do ofício, mas uma sedimentação cultural, um grau de preparação que nós tínhamos tempo para isso. Não é? Inclusive no conhecimento das várias tendências. O Brasil era, na época, uma referência mundial em termos de arquitetura, muito mais do que hoje, certo? O Brasil era paradigma em termos de arquitetura. Então, nós temos que nos adaptar a esse número, a esse mercado pouco conhecido e a essa urgência. Não é? E isso continua sendo uma grande incógnita. Na minha opinião. Eu tenho a impressão que ninguém tem respostas absolutamente imediatas. Agora, eu tenho visto aqui no Mackenzie um nível de transformações nos últimos anos, transformações mesmo da escola, que se adapta a essas novas condições. Não é? Infelizmente, o tempo é curto, não é? Para determinadas atividades, mas eu acho que o Mackenzie é uma escola que tem se preocupado, tem se preparado para essa enorme transição, inclusive essa nova realidade. Isso é uma impressão que eu tenho, mas não é nenhuma análise científica com relação a isso. Agora, não há como comparar os dois momentos. Não existe nenhum ponto, nada que compare. Né?
concordo com ele e acho que nós temos ótimos alunos. Não são todos, mas se a gente for contar o que eles vão fazer na vida, eu acredito que nós temos ótimos profissionais em potencial aqui. Eu tenho visto, principalmente no TFG, umas pesquisas incríveis. E depois essa grande diversidade do trabalho do arquiteto não é mais só uma coisa, você pode ocupar muitos cargos. O que vale mesmo é a diversidade cultural, aquilo que você aprende de todo lado, que é muito útil através da internet. Você está no seu celular, você pode pesquisar qualquer coisa. E os meninos pesquisam, eles estão o tempo inteiro pesquisando. Isso me dá muita, assim, alegria, vamos dizer assim, pelos alunos que nós temos atualmente. Não são todos, mas nem todos vão querer ser arquitetos. E cada um vai ser aquilo que quiser. Mas eu acho que eu não tenho a mínima preocupação com respeito a isso. E acho que nós, professores, a escola faz o que pode. Cada um faz o que pode, às vezes até mais. Tá bom? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão só, complementando de você, a ligação com a cultura que nós tínhamos antigamente, levava a outros caminhos. Por exemplo, Paulo falou outro dia que o arquiteto pode fazer cinema, por que não? E deveria, até sugiro ao nosso novo currículo, que se coloque uma disciplina de cenário, né? Eu, por conhecer Juca de Oliveira, conhecer Capovilla, fui fazer teatro, fui fazer cinema, né? Cenografia de cenário de cinema. Então, e se eu tivesse conhecido esse pessoal, ninguém iria lembrar de mim, né? Que eu desenhava bem, então tem coisas que essa questão dessa ligação com outras, e como ele falou, políticas e culturais, né, e tecnológicas, que levam a outras aberturas, né? Bom, vocês querem comentar mais? Não, nós estamos fazendo um vídeo e a ideia é que cada um de vocês agora fale em uma, se quiser em 2 palavras, o que sente pela FAU Mackenzie. O que é a FAU Mackenzie para vocês? A FAU Mackenzie, para mim, é minha casa. É uma continuidade do campus, porque eu estou aqui há tantos anos, desde 55 praticamente, que eu era uma menina, que eu, quando vim fazer colegial, fui fazer científico, para mim é a minha casa, é o lugar que me mostra o mundo, é a fonte que eu aprendo, aonde eu também aprendo todo dia, e eu acho que eu às vezes penso, se eu não estivesse aqui no Mackenzie, eu não seria nem metade do que eu sou. Graças a Deus eu gosto do que eu faço. E aqui é a minha experiência provocada. Eu tenho orgulho de estar aqui, e o Mackenzie é a minha sede, né? O meu polo de atividades. Tudo irradia mais ou menos daqui. Bom, eu também tenho afeto por Mackenzie, né? Estou aqui desde 54, quando entrei na faculdade, né? Estagiei praticamente só com arquitetos mackenzistas, Fábio, Paulo, Walter Rubin, Mark Robin, né? Que é um grande arquiteto, e outros, era o Paulo, né? Também estagiei com ele antes de ser sócio dele. E gosto de estar com vocês, né, alunos, né, e às vezes alguns mais jovens que a gente pode ensinar um pouco do que a gente conhece. Está aqui a nossa amiga que saiu daqui do Mackenzie, já trabalhou no Mackenzie, hoje dá aula em várias faculdades, que quando deve ter se candidatado a entrar aqui nessa nova leva, estava namorando em Portugal, né? Então não pôde ser escolhida, mas né, era uma grande arquiteta, né, recém-egressa do Mackenzie, né? Bom, o Mackenzie, para mim, eu tenho a impressão que eu sou hoje, além do Jun, o professor
professor mais antigo da escola, o mais velho da escola. Mas o Mackenzie, para mim, resumindo uma palavra, eu diria que o Mackenzie é o pragmatismo e a política. Se é para falar duas palavras, é o seguinte: em pesquisa sobre memória, a capacidade de ter mais de 90% de memória é quem ensina. Porque quem ensina tem que também transmitir experiência. Então, é a maior capacitação que existe na memorização plena é quem ensina. Eis porque eu estou aqui com a minha idade e ainda dando aulas de tópicos especiais, é por causa da minha memória. Isso ninguém me tira. O conhecimento é a nossa maior riqueza. Então, essa capacitação de aprendizado é fundamental. E lecionar, ensina os colegas, trabalha em grupo, em equipe, conversa, discuta o assunto, não se esquece mais. Quem só vê, esquece. Quem só ouve um sentido também esquece. Nós precisamos de 2 sentidos no mínimo para a memorização. Então tem um que lê falando, outro que lê andando. Muita gente que precisa andar para memorizar. E outra é lecionar, discutir. E é porque eu até hoje com a minha memória aprende e é dando aula ainda. Então continua sendo professores, que vocês têm uma grande conquista no futuro, permanecendo ativo mentalmente, permanentemente, como se chama sempre, com vitalidade e longevidade mental. Então, conhecimento, dar aula, ensinar, é uma grande honra para nós. Essa última palavra que eu quero dizer, que discutam bem em aula, que vocês ficarão plenamente com sua memória, seu conhecimento, até muitos anos de vida, porque agora estão prometendo 120 anos de vida, pela alimentação, longevidade, assim por diante. Você tem uma carreira mais de 50 anos na frente ainda para atuar. Então, dei bastante aula. Parabéns a todos os professores. Pessoal, eu queria agradecer a todos, né, aos alunos especialmente, ao DAFAM, pelo apoio que deram a esse evento, e agradecer muito, pessoalmente, mas acho que eu falo em nome de todos que estão aqui, né, aos nossos colegas, pelos testemunhos, pela espontaneidade, mas sobretudo pela generosidade e jovialidade, né, dos depoimentos, que foram fantásticos. Eu acho que transmitiram um clima, né, da época da escola que vocês viveram, e acho que isso é impagável, né? Então, muito obrigado, né? Vamos em frente.